Mateus 18, a partir do verso 15, diz assim a palavra de Deus: Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Vamos orar ao Senhor, intercedendo por esse momento da sua santa palavra. Amado Senhor Jesus, quem é suficiente para poder explanar, tratar a respeito da tua igreja? Senhor, nós temos consciência que não estamos aqui para tratar de empreendimentos terrenos, não estamos aqui para tratar da lucratividade de alguma grande companhia, nós estamos aqui para tratar do maior empreendimento já visto e estabelecido. A tua igreja, projetada desde antes da fundação do mundo, a instituição mais importante, mais preciosa que existe. Nós pedimos da tua graça, pedimos a urgente atuação do teu Santo Espírito entre nós. Nós não temos condições de entender e compreender os seus maravilhosos desígnios. Precisamos do teu auxílio. Que nessa noite possamos compreender a instituição da disciplina eclesiástica. Que possamos tirar de nossa mente todo preconceito, todo conceito errado. E a partir de hoje vermos a disciplina eclesiástica como uma ferramenta de amor, de compaixão da tua parte. Queremos que o seu nome seja engrandecido, louvado e pregado entre os gentios. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Disciplina eclesiástica. Gostaria de começar essa mensagem trazendo aqui algumas reflexões sobre o panorama desse tema nos dias atuais. Como que a igreja hoje, supostamente denominada de Cristo, tem se relacionado com a instituição da disciplina eclesiástica? Separei algumas coisas para mencionar aqui. Talvez você se identifique com algumas delas. Eu já tive o privilégio de participar de algumas entrevistas de batismo, de recepção de novos membros, e eu não tenho nenhum medo de dizer que 80% das pessoas entrevistadas, quando são perguntadas: você já sofreu alguma disciplina eclesiástica na igreja anterior? 80% diz: o que é disciplina eclesiástica mesmo? Primeiro dado, primeira tristeza que nós temos nesse assunto é que a maioria das pessoas sequer conhecem a disciplina eclesiástica. Sequer sabem do que se trata. Disciplina eclesiástica também é um empecilho. Sim, um empecilho. Igrejas apóstatas veem a disciplina eclesiástica como um verdadeiro empecilho para os seus projetos. Afinal de contas, para aqueles que desejam igrejas cheias, aqueles que desejam fama,
seguidores, eles não gostam muito da aplicação da disciplina eclesiástica. Não é interessante. Se nós avançarmos um pouquinho e vermos as poucas igrejas que praticam a disciplina eclesiástica, nós podemos ver também que quando ela é praticada de uma maneira bastante superficial. Você pode constatar, lembrando de casos de disciplina, geralmente disciplina eclesiástica serve para casos de imoralidade sexual ou problemas políticos e financeiros dentro de uma igreja. Quando um irmão está politicamente atrapalhando os interesses de um líder, ele é disciplinado. Ou quando há um escândalo muito grande da parte sexual. Que vergonha para nós. Quando nós lembramos que os puritanos, antes da Santa Ceia, confessavam publicamente que não tinham lido a Bíblia durante a semana e eram disciplinados por coisas como essas. Disciplina eclesiástica também é, infelizmente, quando praticada, a maioria das vezes, ineficiente. Nós vemos contextos de igrejas que disciplinam pessoas, colocam no último banco, essas pessoas são excluídas, não há um tratamento, não há uma restauração, não há demonstração de amor. E são pessoas que muitas vezes ficam estereotipadas para o resto da vida como sendo pecadores, e eles mesmos compram essa ideia e acabam abandonando o cristianismo. Disciplina também é um fator contribuinte para o aumento dos desigrejados. E aqui eu me reporto aos queridos irmãos em amor, que estão até nos assistindo online. Muitos são os motivos do crescimento dos desigrejados. Pessoas que ou veem a igreja como algo ruim, ou pessoas que estão cultuando a partir de casa, assistindo vídeos e transmissões online. Muitos são os motivos. Por exemplo, a falta de uma igreja, geograficamente falando, é um dos motivos. Mas nós podemos entender também que muitos estão em suas casas, que até têm a possibilidade de frequentarem uma igreja, mas por conta de uma experiência com disciplina, se frustraram. Tiveram algum trauma. E é verdade que em alguns casos existe uma injustiça relacionada à disciplina. Outros casos nós vemos a insubmissão daqueles que são disciplinados. E seja um ou outro caso, as pessoas então preferem ficar em suas casas, à distância, no conforto da sua sala, não mais se relacionarem com pastores, com diáconos, com irmãos em Cristo, não querem mais prestar conta, porque não se deram bem com a disciplina eclesiástica. Estamos diante de um tema muito difícil. Polêmico, controverso, e até que no seu aspecto social possui muitos entraves. Eu gostaria de avançar para a definição. O que é disciplina eclesiástica? A disciplina eclesiástica, ela não tem uma definição apenas. Nós podemos tratá-la como algo que tem duas faces, como se fosse uma moeda. A primeira face da disciplina eclesiástica é uma face pedagógica. O discipulado espiritual, promovido pelo Senhor Jesus com os discípulos, o discipulado promovido pelos apóstolos e por toda a história da igreja, compreende, e aqui eu gostaria que você prestasse atenção, compreende duas coisas. Nós temos, após a conversão, após trabalharmos o nosso caráter, a maturidade, a santificação, nós recebemos um tratamento de Deus por meio de instrução.
informação, doutrina, estudo da palavra de Deus, estudo do conhecimento de Deus, teologia, enfim. Esse é um aspecto do discipulado que está muito na moda. E eu tenho certeza que você não está por fora. Você não está fora disso. Como é gostoso nós participarmos de conferências, vermos estudos na internet, comprarmos livros, fazermos cursos de teologia. Tenho certeza que nessa parte você está tirando nota 10. Mas a segunda parte do discipulado é a correção. É a correção. É Deus nos chamando a atenção de que em algum aspecto da vida cristã nós não estamos cumprindo o que nós aprendemos. Isso acontece na relação entre pai e filho. O pai instrui, o pai gasta tempo explicando por que não se deve fazer determinadas coisas ou aquilo que deve ser feito. Mas, invariavelmente, o filho escorrega. E esse pai, então, interfere na jornada do seu filho e o corrige. O Senhor Jesus fazia isso também. O Senhor Jesus gostava muito de assentar sobre pedras, nos montes, e pregar sermões maravilhosos aos seus discípulos. Nós vemos diversos deles em Mateus. Mas de vez em quando Jesus chamava os seus discípulos no canto e falava: arreda, Satanás. Correção. Ele ensinava e corrigia. Na vida cristã, na nossa santificação, não basta a informação e instrução. Nós precisamos receber de Deus a correção. E adivinhe só, Deus não quis, por sua soberania, designar a correção a anjos, para que eles descessem e falassem conosco e dissessem: você está errando aqui. Deus não decidiu, em alto e bom som, falar conosco, mas Ele decidiu que a correção fosse executada na relação da igreja, na relação entre irmãos, na relação entre membros e líderes. Essa é a vontade de Deus. E sabe, irmãos, isso é verdade. Nós muitas vezes aprendemos com os erros. É assim na vida acadêmica. Nós erramos e aprendemos. É assim na relação entre pais e filhos. É assim na vida espiritual. Disciplina eclesiástica, a sua face pedagógica nada mais é do que a ferramenta de correção do nosso Senhor Jesus, chamando a atenção do seu verdadeiro filho, daquele que é integrante do seu povo, para que ele se arrependa, para que ele aprenda, para que ele mude as suas atitudes. Disciplina eclesiástica não tem um intuito retributivo, punitivo, ou não deveria ter, mas é um intuito pedagógico, correção. A disciplina eclesiástica possui uma outra face. Se na primeira face nós temos um intuito pedagógico, de ensino, de correção, ou seja, que visa o bem do povo de Deus, do outro lado nós vemos a face protetiva. O intuito do Senhor Jesus proteger a sua igreja. E nessa face, então, nós vemos a execução daquilo que é chamado de excomunhão, exclusão. Exclusão de pessoas de dentro da igreja. Essa é a excomunhão. Quando uma igreja, após a tentativa de restauração de uma pessoa, pela parte pedagógica da disciplina, entende que essa pessoa não se arrepende, não muda, e vê que ela não tem frutos de um salvo, nós vemos ordenanças da parte de Deus, dos apóstolos, para que esse tipo de pessoa seja excluída, colocada para fora. É a excomunhão.
Se por um lado nós temos a Santa Ceia, o batismo, declarando que tal pessoa é cristã, do outro lado nós temos a excomunhão. É como se a igreja estivesse declarando: esse indivíduo não faz parte do reino de Deus. Ele não faz parte da nossa fé, da nossa comunidade. Isso evita a contaminação do povo, porque basta que um pouco de fermento para levedar toda a massa. Isso protege a igreja, purifica a igreja, e isso protege o nome de Deus, como ele é visto lá fora. A excomunhão protege a reputação do nome de Deus, a santidade do nome do nosso Senhor. Se alguém te perguntar o que é disciplina eclesiástica, você fala: depende. Ela pode ser pedagógica, mas ela pode ser protetiva. Disciplina eclesiástica é para você nunca esquecer. É como se fossem os dois instrumentos de um pastor. O pastor, no lado da mão, ele tem um cajado com um gancho na ponta, que conduz a ovelha, que traz a ovelha para perto dele, para livrá-la do perigo. Esse é o lado pedagógico da disciplina. Mas um pastor tem na outra mão uma vara, um bastão, um taco de beisebol. E esse taco, ele é destinado aos predadores, aos lobos, aqueles que querem destruir o rebanho. Disciplina eclesiástica é isso. Nós poderíamos, para desenvolver o tema, abordar muitos aspectos. É um tema vasto, possui muitos detalhes, muitas divisões. Mas eu gostaria nessa noite de nos atentar para os ensinos basilares do nosso Senhor Jesus a respeito do tema. Nós abrimos em Mateus 18, esse será o nosso texto base. Nós vamos fazer uma exposição panorâmica desse texto. Aqui nós vamos extrair alguns princípios, vários princípios sobre disciplina eclesiástica. Antes mesmo de entrar nos versos, os primeiros princípios que nós podemos extrair desse texto, nós podemos fazer isso avaliando o próprio contexto. O contexto anterior, o contexto posterior da passagem. Mateus capítulo 18 é o quinto sermão de um total de 6 que o Senhor Jesus faz para os seus discípulos, em que Mateus escolhe esses discursos, mostrando que Jesus falou muito sobre o comportamento do cristão no reino de Deus. Repito, em Mateus nós vamos ver vários discursos de Jesus, sermões, abordando qual é o comportamento do cristão dentro do reino messiânico. Se você lembrar Mateus capítulo 5, o primeiro grande sermão, ali você vai ver as bem-aventuranças e várias exortações sobre comportamento daqueles que integram o reino de Deus. Se você voltar um pouquinho, e isso faz todo sentido, vai fazer todo sentido para você, Mateus 17, 24, você vai ver que Cristo está falando sobre os tributos. E Ele quer dizer nesse texto que aquele que faz parte do reino de Deus, assim como ele cumpre aquilo que Deus quer, essa pessoa também cumpre o que os governantes querem. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Nós temos instruções comportamentais daqueles que fazem parte do reino. Jesus fala no começo do capítulo 18 sobre a disputa de lugares, ser maior ou menor. Nós vemos os tropeços a partir do verso 6. Enfim,
Jesus está falando sobre vários assuntos envolvendo o seu reino. E ao falar sobre isso, ele introduz no meio desse discurso o quê? A disciplina eclesiástica. Que coisa! Por que falar de disciplina eclesiástica num contexto desse? Disciplina eclesiástica faz parte do reino de Deus. Disciplina eclesiástica é inseparável do reino de Deus. Não tem como gostar da igreja e não gostar de disciplina eclesiástica. São coisas inseparáveis, indissociáveis. Não há como você gostar de uma e odiar a outra. No reino de Deus não há como você escolher aquilo que você vai seguir. Significa dizer que no reino de Deus, aqueles que fazem parte desse reino, eles se submetem à disciplina. Eles estão dispostos, eles amam, eles entendem a importância e o valor. O contexto também nos ensina outra coisa. Você vai ver que a partir do verso 6, no capítulo 18, Jesus vai tratar com muita rigidez a questão dos tropeços, dos pecados, das nossas atitudes que fazem outros se escandalizarem. Nós vamos ver expressões como: ai do mundo por causa dos escândalos. É inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem que causar o escândalo. Nós vemos nesse texto expressões como: se a tua mão, o teu pé te faz tropeçar, corta-o. A rigidez, a severidade de Deus contra o pecado. Disciplina eclesiástica tem esse pressuposto. Deus estabelece a disciplina porque Ele é um Deus severo, porque é um Deus santo, um Deus justo. E Ele quer que faça parte do seu reino, Ele quer que faça parte da sua igreja somente aqueles que refletem a sua santidade. Somente aqueles que refletem frutos dignos de arrependimento. Severidade é um pressuposto da disciplina. Mas se nós formos para o contexto posterior, se você der uma olhada, a partir do verso 21 do capítulo 18, você vai ver o quê? Jesus falando do perdão. Jesus falando do dever que nós temos de perdoar os nossos irmãos quantas vezes for necessário. Nós vemos posteriormente a parábola do credor incompassivo. Isso quer dizer que além de envolver severidade, a disciplina eclesiástica também envolve perdão. É a mistura perfeita da severidade com o perdão, com a necessidade de nós amarmos uns aos outros, nós entendermos as fraquezas uns dos outros. Essa é a receita da disciplina. Não é algo desequilibrado, não é algo que é instrumento de perseguição, algo que seja instrumento de ataque aos irmãos, mas também não é algo que abre as portas para os pecadores sujarem o nome de Deus. Severidade e perdão. Isso envolve disciplina. Só o contexto nos ensina isso, da passagem. Vamos para o verso 15. Entrando então, propriamente no texto. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Nós vemos aqui no verso 15 outro princípio sobre a disciplina. A disciplina eclesiástica começa com admoestações mútuas. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro princípio. Admoestações mútuas.
O Novo Testamento está recheado de versos que nos dão respaldo. Gálatas 6:1, não precisa abrir. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. Hebreus 3:12. Vede, irmãos, que nunca haja em vós qualquer um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias. Hebreus 10:25. Não deixando de congregar, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros. E tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. Colossenses 3:16, a palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5:11, por isso exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Existe uma clara relação de admoestação entre os irmãos, entre os salvos. Existe um dever, um direito daquele que quer exortar, direito daquele que deve ser exortado. A nossa relação fraternal compreende a admoestação mútua. Irmãos corrigindo irmãos em brandura. Esse é o dever dos irmãos. Esse sendo o primeiro passo da disciplina, nós vemos aqui o início de algo muito importante. Deus começa o tratamento da correção envolvendo no início poucas pessoas, guardando a reputação do pecador, guardando a reputação daquele que está sendo exortado. Por isso ele diz, vai tu, somente você, e adverte teu irmão. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Significa o arrependimento dele veio da melhor forma possível. Algo individual, algo pessoal entre vocês. A reputação dele foi guardada e ele se arrependeu. Ótimo. Esse é o princípio da admoestação mútua. Mas é muito lamentável o fato de que hoje em dia nós não vemos mais isso. Nós não vimos mais o cumprimento desse tipo de coisa. Primeira coisa, trocaram a admoestação mútua. Não se usa mais isso. No lugar dela, sabe o que colocaram? Maledicência. No bom português, a fofoca. Muito mais interessante do que repreender o irmão face a face, é falar desse problema dele para outra pessoa. É isso que tem acontecido hoje. Fofoca. E sabe, Satanás fica muito feliz quando você faz isso. Quando você deixa de advertir o seu irmão pessoalmente e conta para o outro assim, vou te falar um negócio, mas você não fala para ninguém. Quando fala assim, na outra semana a igreja inteira está sabendo. E o coitado do pecador, que merece a admoestação, fica no seu pecado pelo resto da vida, e todo mundo olhando para ele como alguém que tropeçou, que falha. O diabo ama isso. Nós temos também pessoas que vão até o irmão, mas com toda imprudência, falta de sabedoria, orgulho, não sabe usar as palavras, não usa de brandura. Por outro lado, também vemos irmãos que quando são exortados por pessoas iguais, por pessoas do mesmo nível, também não aceita. Eu não aceito essa repreensão. Você não é pastor, quem é você para me repreender? Admoestação mútua, completamente em desuso. Meu irmão, se você quer o bem daquele que você chama de irmão, que faz parte da sua família, em primeiro lugar, se você quer o bem, você não vai fazer a fofoca.
Mesmo que você não tenha condição de tratar o problema, você vai levar a liderança, você vai levar a irmãos mais idôneos. Mas você não vai causar maledicência. Em segundo lugar, você vai buscar sabedoria, brandura, amor, advertindo aquele irmão como se você mesmo fosse ser advertido. Esse é o primeiro princípio. Uma igreja que pratica isso evidencia uma maturidade muito grande. Tem uma saúde eclesiástica muito boa. Evita problemas inúteis. Que nós possamos buscar sabedoria do alto para aplicar esse primeiro passo da disciplina. Versos 16 e 17. Diz assim: se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Parte A, do verso 17. E se ele não os atender, dize-o à igreja. Nós juntamos 2 passos da disciplina num ponto só. Se esse pecador, ao ser admoestado individualmente, não se arrepende, nós podemos chamar, e nós vamos usar muito esse termo, um pecador impenitente. Alguém que não se arrependeu. Se ele permanece impenitente após o primeiro passo, Jesus recomenda então que esse caso seja levado a 2 testemunhas, ou até 3 testemunhas. Os ensinos de Paulo nas cartas e a tradição da igreja indicam que esse é o momento mais adequado para que o presbitério, a liderança da igreja, intervenha no caso. Se a liderança, os líderes, os pastores, interferirem no caso desde o primeiro passo, não tem problema algum. Mas não havendo sabedoria para se usar a admoestação, no segundo passo, é muito importante, então, que essas testemunhas sejam consideradas os líderes da igreja, os pastores, pessoas que possuem a graça de Deus, dons de Deus, possuem talentos capazes e necessários para atuar nesse tipo de caso. São as pessoas preparadas para isso. São as pessoas usadas por Deus para chamar esse pecador impenitente ao arrependimento. Então, o texto continua ainda, dizendo que se a interferência dessas testemunhas ainda não for suficiente, se esse pecador continua impenitente, Cristo diz que esse caso então tem que ser levado para a igreja. Ele diz, dize-o à igreja. Igreja aqui é a palavra grega eclesia. Significa assembleia do povo de Deus. A mesma assembleia do povo de Deus que se reunia lá no Antigo Testamento, agora ela é reconhecida como a igreja de Cristo. Essa é uma das poucas passagens que Cristo se refere à igreja. É uma das únicas ocasiões. E nós podemos aprender fazendo a seguinte pergunta: por que Cristo diz que, após a intervenção da liderança, se o caso não for resolvido, isso deve ser levado à igreja? Por que dizer a igreja? Por que envolver a igreja? Em primeiro lugar, o arrependimento de uma pessoa é muito mais valioso do que a reputação dela. Nos passos anteriores nós vemos o cuidado de Cristo em manter a reputação da pessoa. O envolvimento de menos pessoas o possível no processo. Mantendo-se a discrição em 2 passos.
Mas a reputação de uma pessoa não é mais valiosa do que a busca pelo seu arrependimento. Então, se essa pessoa não se arrependeu nos primeiros passos dessa disciplina, a igreja é trazida para a cena. Olha que texto interessante. 1 Timóteo 5:20. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os... Perdão, esse é o texto da frente. Vamos ver, 2 Tessalonicenses 3:14, eu vou ler. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada nessa epístola, notai-o, nem vos associeis com ele. Agora olha essa expressão. Para que fique envergonhado. Todavia não considereis como inimigo, mas advertiu e como irmão. Paulo recomendando que a igreja participe desse passo avançado da disciplina, para que a vergonha, para que o constrangimento seja um aliado da igreja para gerar arrependimento nesse irmão. É a valiosidade do arrependimento, é a importância do arrependimento. Segundo motivo pelo qual a igreja deve participar. A igreja também aprende ao participar do processo de disciplina. Agora sim, 1 Timóteo 5:20 diz assim: quanto aos que vivem no pecado, repreendei-os na presença de todos, para que também os demais temam. A igreja aprende também no processo de disciplina. Em primeiro lugar, a igreja, ao participar desse processo, ela começa a discernir os atributos de Deus. Ela começa a ter em mente que esse Deus ao qual servimos, de fato é santo, de fato é justo. Mas ao mesmo tempo, com total perfeição, ele também é perdoador. Ele também é amoroso. A igreja aprende os atributos de Deus. Ao ver o processo de disciplina, ao participar desse processo, a igreja também, como diz o próprio texto de Timóteo, ela teme. Ela se estremece, ou deveria se estremecer. Aqueles que estão assistindo a esse processo, vendo o irmão amado passando por isso, devem se alertar, devem subir a guarda, devem orar ao Senhor para que não caiam, porque todos estamos sujeitos. A disciplina serve para que nós tenhamos temor, temor de nós mesmos, temor da nossa inconstância, temor da nossa fraqueza. Por isso que devemos participar. E a igreja também aprende, sabe o quê? Como lidar com o disciplinado. Como tratar o irmão disciplinado. Como reagir, como se portar. Um irmão disciplinado, ele é merecedor do quê? Em relação à igreja. Ele é merecedor de perdão. Ele é merecedor de acolhimento, de amor, de compreensão. Ele precisa entender que ele continua sendo amado. Esse é o amor de Deus por nós, e é esse o amor que Deus nos ensina a ter uns pelos outros. Um amor incondicional. Um amor que não leva em conta os pecados, as falhas. A igreja tem que aprender a lidar com o disciplinado. Por isso ela participa. Mas se for um caso de excomunhão, a igreja aprende também. A igreja aprende a não se contaminar. A igreja aprende a chamar o irmão ao arrependimento. A igreja aprende que com esse nem comais. Algo diferente do que nós vemos. Quando alguns são disciplinados ou excluídos da membresia, sabe o que a maioria faz com esse irmão? Acolhe ele e fala: eu também não concordo com o que foi feito com você. Eu confesso para você que eu estou do seu lado. Foi injusto mesmo, né? É isso que as pessoas fazem. Nós temos
que tratar aquele que é excluído, não nos contaminando, nos posicionando, estando em harmonia, a igreja com o presbitério como um corpo único, dizendo: você não faz parte do reino de Deus, arrependa-se dos seus pecados. Essa é a postura certa, é isso que a igreja aprende ao participar da disciplina. Avançando, nós vamos agrupar agora verso 17b até o final do verso 20. Nós vamos agrupar todos esses versos e tirar lições comuns. Verso 17 diz assim, a parte B: e se recusar também a ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano. Até aqui. Gentil e publicano. Jesus não está usando essa figura de linguagem, essa comparação, para dizer que gentios e publicanos não eram bem-vindos no reino de Deus. Porque Jesus comia com gentios e publicanos. Ele andava com eles, ele pregava a eles, ele os amava. Ele quer dizer que uma pessoa que foi admoestado individualmente, foi admoestado pelos líderes, pastores, foi admoestado por toda a igreja e ainda permanece como um pecador impenitente, essa pessoa deve ser tratada como alguém que não faz parte do reino de Deus, que não faz parte da família de Deus, não é salvo, não é regenerado. Essa é a ideia estabelecida por Cristo. Verso 18. Nós vamos entrar agora nos versículos, os versículos mais mal interpretados da Bíblia. Verso 18: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Ligar e desligar. Será que é um texto para o diácono? Ligar e desligar o interruptor? Ligar sempre está associado a uma ideia de salvar esse irmão, né? Falar bem dele, recomendar ele para o céu. Desligar está associado a uma ideia, ele está desligado de tudo. Não recomendamos. Mas o interessante é que o grego fala que é completamente o contrário. Quando a Bíblia diz que a igreja tem o poder de ligar e desligar, isso está querendo dizer que quando a igreja exorta um irmão sobre o seu pecado, ele está ligando, ele está atando e amarrando esse irmão ao seu pecado. Esse irmão está amarrado. Você não gosta dessa expressão? Está amarrado? A igreja, nesse processo de disciplina, ao constatar que se trata de um gentil e publicano, a igreja está amarrando essa pessoa ao seu pecado. E Cristo está querendo dizer que isso é visto no céu como algo legítimo. Mostra a autoridade da igreja. Mas quando essa pessoa se arrepende diante da igreja, quando essa pessoa demonstra frutos dignos de arrependimento, a igreja, a membresia com a liderança, tem a legitimidade de desamarrar essa pessoa da culpa. Essa pessoa se torna livre. Porque o que ela faz diante da igreja é consolidado nos céus. É exatamente isso que quer dizer. Versos 19 e 20. Em verdade também vos digo que se 2 ou 3 sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedido por meu Pai que estás no céu. Pode confessar, você já leu esse versículo, foi lá no monte, chamou 2 ou 3 e falou, vamos orar junto a mesma coisa, porque esse versículo fala e garante que Deus vai nos dar isso. É a mesma ideia de legitimidade da igreja. O que a igreja fizer junta a respeito de disciplina bíblica, será aceito por Deus, será legitimado por Deus. É isso que quer dizer.
Agora o verso mais mal interpretado. Verso 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. O texto usado em reunião de oração. Uma reunião, um culto que geralmente não tem ninguém, tem 2 ou 3. E aí, para você levantar a autoestima daqueles que estão, fala, olha, Jesus garantiu que toda vez que tiver um culto com pelo menos 2 ou 3, Ele vai estar no nosso meio. Aí as pessoas, aquele gato pingado, fica animado. Não quer dizer isso. Jesus novamente está reafirmando a legitimidade que Ele dá à igreja. Sempre que a igreja em harmonia, decidir promover a disciplina eclesiástica a respeito de alguém que é gentil e publicano, eu estarei no meio deles, ratificando isso que está sendo feito. É isso que quer dizer. É isso que quer dizer. Vamos às aplicações. A igreja, diante desses versículos, preste bem atenção e tente me ouvir bem. Ela tem um dever-poder. Um dever-poder de excomunhão, de exclusão. É um poder, porque claramente Cristo está dando legitimidade para a igreja expulsar alguém do seu meio. É um poder, mas não é uma faculdade, não é uma oportunidade, não é uma possibilidade, não é algo que é feito conforme o bel prazer da igreja. É um poder, dever, é uma obrigação da igreja expulsar o gentil e o publicano. Eu não estou inventando nada, eu só estou fazendo a interpretação do texto. Por que isso é tão forte? Por que é algo tão carrancudo? O próprio Senhor Jesus já havia explicado. Mateus 13. Parábola do joio e do trigo. Quando Jesus diz assim, e o reino dos céus é como? Ele está falando da dinâmica do reino. Como o reino de Deus funciona? Pela sua soberania, pela sua vontade. Como as coisas funcionam no reino de Deus? A parábola do joio e do trigo diz que o inimigo, após o Senhor semear o trigo, o inimigo vem e semeia o joio no meio do trigo. E eles são frutos tão parecidos, eles são tão iguais, que é difícil de perceber. É muito difícil. Somente quando você analisa o fruto de cada um deles, porque o trigo possui fruto, o joio não possui, é que você consegue. É uma atividade muito difícil. É um discernimento muito difícil. Isso significa dizer que nessa plateia que está hoje aqui essa noite, existe joio e existe trigo. A bela roupa que você veste dificulta muito eu identificar que você é um joio, que um pastor não consegue identificar. Você está bem de vestido, vem em todos os cultos. Mas com o passar do tempo, pelo fruto os conhecereis. E aí, o que a gente faz? No meio de nós, e você pode ser um desses, há pessoas maliciosas. No seio da igreja, há pessoas mal intencionadas. Há pessoas que vêm à igreja para cobiçar jovens, para se aproveitar de jovenzinhas,
No seio da igreja existem pessoas que estão interessadas em galgar cargos, fama. No seio da igreja existem pessoas que não estão nem aí para o evangelho, que estão pouco se lixando para a sua alma, mas elas querem se aproveitar de alguma coisa, elas querem algo do reino de Deus. É joio. É uma dinâmica do reino que nós temos que entender. O joio está no meio do trigo. Os bodes estão entre as ovelhas. São ferramentas de Satanás. São gentios e publicanos. E para a saúde da igreja, e para o avanço do reino, e para a proteção do nome de Cristo, essas pessoas, após ser constatadas que elas não querem o evangelho, elas têm que pegar a sacolinha e dar tchau, ir embora, ser expulsas. Essa é a verdade nua e crua da disciplina eclesiástica. Estamos falando de um Deus perdoador, estamos falando de um Deus que estabeleceu um processo longo, minucioso, guardando a reputação, chamando ao arrependimento, mas existe uma hora, meu amigo, que é tchau. Tchau. O reino de Deus precisa avançar. Almas precisam, e pequeninos têm que ser preservados. Excomunhão. Será que eu estou inventando alguma coisa? 1 Coríntios 5. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo sendo irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal nem ainda comais, pois que com direito haveria eu de julgar os de fora. Não julgais vós os de dentro. Os de fora Deus julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Esse é o famoso caso do incesto de Corinto. Expulsai. Todo mundo está sabendo que esse camarada está fazendo isso. Todo mundo sabe, ele já foi chamado ao arrependimento. Ele não quer se arrepender. Expulsem, para que a igreja seja protegida. O poder dever da igreja, da excomunhão, não envolve somente os presbíteros. Não é uma atitude dos pastores. Não é uma decisão dos pastores. Mas é algo que tem que ser feito em harmonia, em conjunto. Toda a igreja consciente desse dever. Toda a igreja consciente da necessidade de purificação. Não é uma perseguição. Nós precisamos participar em harmonia. Nós já falamos um pouco sobre isso. Outra aplicação sobre o dever, poder de excomunhão. Quando você sofre, talvez você que está me ouvindo passou por isso. Quando você sofre uma excomunhão legítima, você não está sofrendo o julgamento dos homens. Você não tem que olhar para essa excomunhão, para essa exclusão, com injustiça, com reclamação. A Bíblia nos garante que aquele que é legitimamente excomungado, excluído da igreja, está sofrendo a sentença do próprio Senhor Jesus. É o próprio Senhor Jesus excluindo, expurgando o corpo estranho da igreja. A sentença vem de Jesus. Não é da liderança. Última aplicação aqui. A excomunhão é uma medida de misericórdia. Em última instância, a exclusão de uma pessoa da igreja é uma medida de misericórdia. Irmãos, tem gente que só se arrepende, só se converte, só entende o evangelho quando ele sente a pesada mão de Deus.
só quando sente a pesada mão disciplinadora de Deus. 1 Coríntios 5, 4 e 5. Em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. É o mesmo texto daquele caso de incesto de Corinto. Paulo está dizendo: expulsem ele, entreguem o corpo dele a Satanás, a esse constrangimento, joguem ele de volta para o mundo, para que Satanás tripudie em cima dele, porque ele beba mais do pecado, e quem sabe lá, no fundo do poço, haja arrependimento, haja conversão. Excomunhão também é para misericórdia, também é para produzir arrependimento. Vou citar alguns outros princípios. Tipos de pecado que devem ser objeto de disciplina. Os pecados manifestos, não os confessados, não os admitidos, porque isso é meio difícil, mas aqueles que nós vemos são exteriorizados. Aqui estamos falando da proibição do julgamento precipitado. Pecados significativos e pecados impenitentes. O arrependimento eficaz determina o fim do processo de disciplina. Nós vemos aqui. O arrependimento encerra esse processo. Em 1 Coríntios 5 nós vemos que a velocidade do processo de disciplina tem que ser adequada ao caso. Alguns casos exigem medidas drásticas. É o que nós vemos naquele texto. Aplicações finais. Qual a importância da disciplina? Diante de tudo que nós vimos, meditamos, constatamos na palavra, qual é a importância dela para nós? É uma prova de que a igreja e seus membros confiam na sabedoria de Deus para a santificação. Deus tem os seus métodos de santificação. É Ele quem os estabeleceu na sua palavra. Quando uma igreja e uma membresia entende e adere à disciplina, significa que essa igreja confia nos métodos de Deus para a santificação. Ao contrário de muitos que acham que santificação é feita por meio de festas, entretenimento, vamos animar esse povo, vamos trazer bastante evento para o pessoal ficar animado. Isso é método humano. Disciplina é o método de Deus. Em muitos casos é a única chance de arrependimento do pecador. Já falamos sobre isso. Disciplina é uma grande prova do amor de Deus. É a antecipação do juízo final. Isso mesmo. Você vê os traços de severidade da disciplina? Ela reflete o juízo final. É como se Deus te antecipasse o juízo final. Mas com uma grande diferença. Ainda há tempo de arrependimento. Ao contrário do juízo final. Isso mostra o amor de Deus. A misericórdia de Deus. Te dando chance. Omitir ou não aceitar a disciplina é o maior erro das igrejas e dos cristãos. É o maior erro. A igreja, ela se perde quando ela omite a disciplina. O reino de Deus perde. O nome de Cristo é blasfemado. Afinal de contas, os falsos profetas de hoje, os blasfemos de hoje, cristãos carnais, um dia foram membros de igreja e não foram disciplinados. É a pior coisa para uma igreja é omitir a disciplina. Por fim, a disciplina revela a importância de estar ligado a uma igreja local. Por que frequentar uma igreja? Por que se submeter a uma membresia, a uma liderança? Por quê? Por causa da disciplina eclesiástica.
para seu próprio bem. Sentado no seu sofá assistindo um culto online, você não é beneficiado pela disciplina eclesiástica. Você perde muito. Você perde muito. Você perde a disciplina do seu Pai amado. A disciplina fraternal de Deus. Por isso, esteja ligado a uma igreja local. A importância da própria igreja. Vamos orar? Pai amado, nós nos curvamos à tua sabedoria. Nós reconhecemos que os teus desígnios, os seus métodos, a tua ação, o agir do Senhor por meio da igreja, por meio da dinâmica do teu reino, tudo isso é perfeito, tudo isso é agradável, tudo isso é benéfico. E dentre todas essas coisas nós entendemos essa noite que a disciplina eclesiástica é algo que nós queremos, que é algo que nós almejamos, é algo que nós pedimos a nós: correção, santificação, crescimento, maturidade, purificação da tua igreja, purificação do teu nome entre os gentios. Senhor, faça dessa igreja local uma igreja que atende os requisitos da disciplina, que pratica a disciplina. Faça dessa membresia local uma membresia que se submete, que ama a tua disciplina, que se deleita, que possamos aprender a lidar com nossos irmãos disciplinados, possamos aprender a lidar com aqueles que são considerados gentios e publicanos, que o Senhor nos dê sabedoria. O nosso desejo, amado Senhor Jesus, é glorificar o teu nome nessa terra, é mostrar a excelência e a santidade do Senhor, por meio do nosso testemunho, por meio da nossa pureza, da nossa santificação. Queremos isso para a tua glória e para o avanço do teu reino, no nome de Jesus, amém. A mensagem está encerrada. Você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado, que Deus te abençoe.